O meu pai, ele, ele faleceu quando ele tinha 38 anos. Ele faleceu de uma doença onde ele foi atomado de um câncer que em pouco tempo ceifou a vida dele. Ele chegava do trabalho no final da tarde, quase toda a tarde, no final do trabalho, ele ia para o bar para beber. E é interessante pensar que todo dia, quando ele saía de casa para trabalhar, mamãe fazia uma panelinha assim, uma marmitinha para ele comer, né? E ela colocava bastante feijão no fundo, colocava aquele arrozinho por cima, e aí na parte de cima, quando tinha uma mistura ali, ela colocava por cima e ele levava para o trabalho. Ele trabalhava numa pedreira, ele se chamava José e era carpinteiro. Ele trabalhava numa pedreira e ele passava o dia todo cansado, batendo marreta. Eu me recordo que quando ele saía de manhã, eu era bem criança ainda, ele pegava aquele bornazinho dele, colocava a marmitinha e também a mamãe fazia uma garrafinha de café, uma garrafa de vidro, né? E aquele café gelado, ele colocava no bornazinho e ia. No final da tarde, quando ele voltava, ele tinha um costume, todo dia, quando ele voltava no final da tarde, quando ele aparecia no portão, eu e meu irmão, a gente saía correndo em direção a ele, a gente ia meio que se acotovelando, porque papai acostumou a gente que o primeiro que chegasse lá no bornazinho dele e pegasse o restinho da marmita seria o Felizardo, que ia comer aquele fundinho de feijão. Todo santo dia, quando ele ia para trabalhar, ele fazia o mesmo ritual. E embora todo dia ele trabalhasse no pesado e sentisse fome, ele nunca comia tudo. Ele sempre deixava um pedacinho. Eu me recordo que uma vez eu fui convidado pela antiga empresa que eu trabalhava para participar de uma reunião com um cara muito importante. Ele era ele era o vice-presidente da empresa. Quando a gente chegou no restaurante, eles prepararam todo aquele cenário. Aquela comida bonita, sofisticada, chefe de cozinha ali. E eles preparando aquelas iguarias. Quando chegou na minha vez, era um prato que tinha feijão junto. Alguém pegou e, na hora de preparar a minha parte, ele passou do ponto e ficou queimado. E pro chefe ali foi um constrangimento enorme. Mas quando eu senti aquele cheiro, o meu coração, ele sentiu uma alegria. Porque de toda aquela comida, de todas aquelas coisas que estavam ali, nada tinha o gosto daquele feijãozinho queimado do fundo da marmita de papai. Porque naquele dia Deus, de certa forma, nos ensinava, me ensinava, e eu quero partilhar com você que o que realmente vale na vida é a presença. É a presença daqueles que
se sacrificaram de alguma maneira por causa de nós. O mundo masculino hoje fala de provisão, que o homem ele tem que ser o provedor da casa, e isso é muito verdade. Eu compartilho dessa verdade. Mas a provisão que o mundo diz é assim, ó. Eu tenho que fazer tudo, eu tenho que comprar tudo, não pode nada faltar e as coisas têm que acontecer. Mas o Senhor José, ele me ensinou uma vez o que é a real provisão. O que significa, à luz do Evangelho, ser um homem provedor. Quando chegávamos na época de Natal, papai ganhava muito pouco. Ele ganhava um salário bem mirradinho. E de vez em quando sobrava um dinheirinho, ele ia comprava um franguinho assado, porque não era costume nosso comer aquilo todo dia. Mas, quando ele comprava o franguinho, ele com muito orgulho, com muita alegria, ele colocava no meio da mesa. E ele chegava para a mamãe e dizia assim: olha, tira para você, tira para os meninos, tira para a vovó. O que sobrar, se sobrar, fica para mim. Esse é o verdadeiro sentido, significado da provisão. Se faltar, sou eu que vou ficar sem. Na minha volta, ninguém vai perecer. Porque foi assim que o nosso Senhor nos ensinou. Irmão, é uma palavra simples para você. Sabe por quê? Porque Deus é simples. O Evangelho é tão difícil de viver porque é simples. Porque as coisas de Deus são simples. Porque é na presença que o céu se manifesta. É no ordinário da vida que o extraordinário acontece. Então, olhe à sua volta. Olhe no seu mundo. Olhe no contexto, na simplicidade da sua vida. Se Deus não está todo dia oferecendo uma maneira, um jeito de dizer para você o quanto você é amado, o quanto você é querido. Enquanto que o mundo moderno está, de certa forma, nos iludindo a coisas grandes demais. Mas nós estamos perdendo a grandeza das coisas. A grandeza das coisas, ela é muito mais profunda do que as coisas grandes da vida. A grandeza das coisas está na presença. Está na presença daqueles que, de certa forma, cuidam de nós.